eu sempre tive essa noção de que eu não gostaria de fazer só uma coisa, que eu gostaria de fazer muitas coisas. E mesmo para dar aula, quando eu pensava assim, nossa, eu dei uma aula tão boa, os alunos estão tão satisfeitos, mas são só 30, são só 20. Entendi, você queria ter uma forma de multiplicar. É aí que surge, nessa incansável busca, já entendi? É multiplicar, é conseguir fazer uma aula e que muitos alunos consigam entender muito bem a disciplina, a matéria e se interessar pelos estudos. A gente fala que a gente não vende aula, a gente vende interesse pelos estudos. Na verdade, foi a necessidade, né? Eu fui fazer vestibular, eu queria fazer vestibular, eu precisava fazer vestibular, não tinha como fazer um cursinho. Naquela época a internet era incipiente, não existia isso. E o que eu tinha era apostila, que eu podia pegar a apostila do meu filho, que na época tinha 18 anos, e estudar por elas. E era muito difícil. Eu olhava aquilo, para mim era absurdo. Eu sabia que eu não ia conseguir lendo aquelas apostilas. E eu comecei a reescrever o que eu entendia, fui decupando, mas isso eu não sabia que era uma metodologia. Eu sabia que aquilo se aplicava a mim. E com o andar da vida, eu acabei aplicando isso em metodologia de me convidar para escrever livros, eu escrevi e usava aquela metodologia. E por algumas dificuldades na vida também tive que usar isso várias outras vezes para me ensinar. Quando eu vi, eu ensinava muito bem daquela forma. Tá? Eu comecei a dar aulas e eu usava daquela forma que servia para mim e todo mundo entendia. Aí eu falei, nossa, eu acho que alguma coisa aconteceu, que eu descobri alguma coisa interessante. E eu tinha o meu filho de 17 anos na época, 16, que detestava estudar, detestava ensino médio. Sabe? E eu comecei a meio que treinar com ele e tentar motivá-lo. E ele me mostrava vídeos muito bonitos, vídeos legais, caseiros, tá? Nada de excepcional. E eu falei, olha, é isso que ele se interessa, o perfil é esse, não é mais aquele perfil, um professor falando na frente da câmera. Né? Esses jovens, eles têm coisas muito melhor para assistir do que um professor falando. E aí foi que eu tive essa ideia de falar, eu quero falar com a leitura dos jovens, eu quero explicar para eles do jeito que eles estão acostumados a conversar com um amigo deles. A gente tem que estar atento o tempo inteiro à inovação. Tá? A qualquer momento alguma coisa nova vai surgir, eu já entendi. Ele efetivamente começou em agosto, setembro, a gente começou com tudo mesmo em janeiro e a gente já mudou. Tá? E daqui a 3 meses provavelmente eu já entendi seja outro. Né? Sempre com essa mesma metodologia, sempre com essa mesma história de pensar no design muito forte, na estética. Tá? A estética para mim é fundamental. Pensar nas cores, pensar nos desenhos, né? Pensar na humanidade, isso é uma outra coisa que a gente pensa, mas daqui 3 meses talvez a coisa seja totalmente diferente. Eu acho que passar pelo crivo do pedagogo, tá? Porque os alunos adoram, os alunos têm paixão por coisa diferente, ele brilha os olhos deles. O professor que acha que a gente é uma concorrência e a gente é uma ferramenta para eles. Claro, tá? Trabalhar junto, porque ele vai ficar lá 50 minutos numa aula, ele não dá conta de manter um bom nível durante 50 minutos. Ele não é um acrobata, é impossível, né? Então a gente entra lá com 5 minutinhos para depois a gente conversa, a gente comenta, o que vocês acharam? Né? Achou ruim? Melhor, então minha aula, né? Porque você dizer, eu vou criar um software que vai revolucionar a forma de aprender, a metodologia de aprendizagem, mas antes do software eu preciso pensar nas pessoas, sabe? Eu já entendi, tem esse diferencial de pensar em como é que a pessoa está recebendo aquilo, tá? E isso não tem chip que eu coloque no teu cérebro que vai me dizer que se você vai melhor ou não, eu tenho que pensar em você, socialmente em você. Você como uma startup, vamos imaginar aqui que você está à frente de um investidor. Por que eu devo investir no Já Entendi? Porque eu acho que o Já Entendi quer mudar o mundo, tá? O Já Entendi quer mudar a educação, o Já Entendi quer fazer da educação uma coisa nunca antes vista, no sentido de que eu quero ter vontade de estudar. E a gente tem esse sangue nos olhos, né? A gente tem essa vontade de mudar. Tá? Talvez a gente não tenha a tecnologia mais inovadora, mas a gente tem a cabeça e o pensamento de usar recursos para tocar as pessoas. Tá?